A Última Caçada de Kraven é uma das melhores sagas do Homem-Aranha de todos os tempos. É um arco de 1987, uma história pesada e sombria, que mostra Kraven o Caçador em uma última missão para finalmente provar de uma vez por todas que era superior ao amigão da vizinhança. Nessa história, Kraven planeja uma última caçada, um confronto final. Ele cava um túmulo pro amigão da vizinhança no próprio quintal e prepara um caixão pro herói. Depois, Kraven encurrala o Homem-Aranha nos telhados de Nova York e dá um tiro a queima-roupa no Cabeça de Teia. O caçador então enterra o Homem-Aranha no próprio quintal e começa a usar os trajes dele, atuando como vigilante e atacando bandidos com violência extrema, com o objetivo de provar para si mesmo e pro mundo que era superior e seria um herói melhor do que o Homem-Aranha já foi um dia. Como Kraven era extremamente violento, o terror se espalha por Nova York e a população começa a acreditar que o Homem-Aranha tinha enlouquecido de vez. E para piorar ainda mais as coisas, enquanto tudo isso estava acontecendo, surge uma criatura canibal que começa a devorar as pessoas nos esgotos da cidade. Essa história também acontece pouco depois do casamento de Peter Parker e Mary Jane Watson, e MJ fica absolutamente desesperada com o desaparecimento do marido. A Última Caçada de Kraven é, sem dúvidas, um dos maiores clássicos dos quadrinhos da Marvel. A história dessa saga épica começa com Kraven em uma sala de troféus na mansão dele, que era repleta de cabeças de animais que ele caçou com as próprias mãos ao longo dos anos. Ele ataca alguns animais empalhados que estavam naquele quarto com ferocidade e agressividade enquanto conta a história dele. O caçador diz: "Eu sou Kraven, na fera. Minha mente é raiva e glória. Meu coração é fogo e orgulho. Meu corpo é graça e poder. Eu sou Kravinov." Enquanto Kraven atacava os animais empalhados, um homem misterioso começa a cavar uma cova do lado de fora. Depois, em um escritório, Sergei Kravinov conta que já era um homem velho, embora não tivesse aparência de idoso. Os pais dele saíram da Rússia uns 70 anos atrás, quando ele ainda era criança, porque lá já não existia mais espaço para aristocracia e ele vinha de uma família de aristocratas. Ele acreditava que a civilização tinha tornado o mundo um lugar fraco e triste. Kraven tinha encontrado a dignidade, não nas cidades, mas nas selvas. Ele encontrou honra no primitivo e sentido para a vida na caça. Kraven diz que não podia fugir do tempo para sempre, que ervas, raízes e poções podiam rejuvenescer o corpo, mas não um espírito doente ou curar um coração esmagado pelo peso da idade. Kraven percebe que morreria em breve, mas ainda não era a hora. Ao mesmo tempo que dizia isso, Kravinov vai até um caixão na mansão dele e pega um traje preto e branco igual ao que o Homem-Aranha usava na época. Enquanto isso, longe dali estava acontecendo o velório de Joe Face, um bandido de rua e cagueta que acabou morrendo. O Homem-Aranha estava refletindo sobre o bandido, que às vezes ele interrogava para conseguir informações sobre o crime organizado. O amigão da vizinhança estava meio triste pela morte do bandido, mas não conseguia entender o porquê. Ao mesmo tempo, a figura misteriosa continuava cavando. O Homem-Aranha então aparece de repente no velório do Joe. Ele estava com um traje preto e branco. Apesar desse arco acontecer depois da primeira edição de Guerras Secretas e da chegada do Venom na Terra, esse traje não era o simbionte. O Peter já tinha conseguido se livrar do simbionte com a ajuda de Reed Richards, e esse traje preto tinha sido dado de presente para ele pela Gata Negra. Durante o velório de Joe Face, os bandidos que trabalhavam com ele ficam extremamente assustados com a presença do Cabeça de Teia. O Homem-Aranha diz que não queria confusão nenhuma e que não estava lá para prendê-los. Ele só queria se despedir do Joe. O Homem-Aranha era só uma máscara, não era real, mas Peter Parker era real e se importava com as pessoas. Ele deixa um bolo de dinheiro ao lado do caixão para ajudar a família do homem que havia morrido. Mais uma vez, o Homem Misterioso aparece cavando incansavelmente. Peter volta para casa e começa a refletir. Ned Leeds, amigo dele, tinha morrido recentemente. Será que ele estaria com medo de morrer também? Ele começa a lembrar de todas as pessoas que ele amava e acabaram falecendo, como Tio Ben, Capitão Stacy, Gwen e agora Ned. Ele sempre se envolve em situações perigosas e o risco é enorme. Quem morreria a seguir? Tia May, Mary Jane, ele próprio? Peter vê uma aranha subindo pelas paredes do quarto. Antes
Antes de apagar a luz para dormir, ele diz que não podia pensar que era imune. Ele também morreria em algum momento, mas ainda não era a hora. Ao mesmo tempo, vemos Kraven em um quarto todo branco, coberto por aranhas. Ele mergulha, ficando totalmente coberto por elas, depois se levanta e começa a devorar as aranhas. Peter acorda assustado, ele estava tendo um pesadelo, sonhando com um lugar frio, escuro e úmido e com criaturas rastejando sobre ele. Kraven fica repetindo a frase "é hoje à noite" várias vezes e continua comendo as aranhas. Uma aranha cai na mão de Peter Parker e ele, por puro reflexo, esmaga ela contra a parede. Como não conseguia dormir, Peter decide vestir de novo a roupa do Homem-Aranha e sai pela noite. O coração dele estava acelerado, o estômago se revirando. Ele achava que dar uma volta ia ajudar ele a esfriar a cabeça. Kraven observava os movimentos dele atentamente de um helicóptero. O caçador diz que o Homem-Aranha existia para testá-lo e que ele não ia descansar até se provar digno e destruir o amigão da vizinhança. Ele não podia descansar. As imagens do Homem Misterioso cavando começam a aparecer cada vez com mais frequência. O Homem-Aranha para em cima de um prédio e começa a pensar. Desde que Ned Leeds tinha morrido, ele não estava conseguindo dormir, ele estava muito chateado. Peter sabia que estava exausto, nervoso e provavelmente estava começando até a ter febre, mas ele também fica se perguntando por que ele tinha tanta certeza de que tinha algo esperando por ele ali fora. Peter pressentia que algo terrível estava prestes a acontecer. O Homem-Aranha é surpreendido por 2 tiros, eram dardos. O sentido de aranha avisou ele a tempo e mesmo assim ele não conseguiu escapar do segundo dardo, o que deixa ele muito surpreso. A exaustão estava afetando ele, era para ele ter conseguido desviar. O Homem-Aranha cai e tenta entender o que estava acontecendo. E é legal comentar que o outdoor atrás dele era uma propaganda de inseticida, dizendo "mata os insetos, mesmo os escondidos". O dardo que acertou o Homem-Aranha tinha algum tipo de substância alucinógena. Ele começa a enxergar a alma do Joe Face, o bandido que havia morrido. Depois ele percebe que era uma alucinação e vê Kraven no prédio ao lado chamando por ele. O Homem-Aranha então resolve ir atrás do caçador. Mais uma vez o Homem-Aranha vê Joe Face e fica tentando convencer a si mesmo que aquilo era uma ilusão. Kraven usa uma lança para golpear o Homem-Aranha com força, derrubando-o cabeça de teia. Peter fica se perguntando novamente por que não conseguiu desviar. Os músculos dele ficam travados e ele mal conseguia mexer a cabeça. O Homem-Aranha percebe que realmente tinha sido envenenado, mas ele diz que se conseguisse aguentar um pouco, os poderes regenerativos dele cortariam o efeito do veneno. Kraven consegue capturar o Homem-Aranha com uma rede que, segundo o cabeça de teia, era tão forte que mesmo com força total ele teria dificuldades para sair. Em seguida, o caçador vai se aproximando do Homem-Aranha. Enquanto tentava desesperadamente se libertar da rede, o Aranha diz que já esteve em situações piores e que conhecia o método de operação do Kraven, mas de repente ele repara que o caçador estava carregando um rifle. O Homem-Aranha começa a imaginar que o Kraven vai levar ele para um esconderijo secreto, como sempre faz, passar algumas horas se vangloriando de tê-lo capturado e eventualmente o Aranha conseguiria sair da situação e virar o jogo. Mas ele logo se lembra do rifle nas mãos do caçador e se desespera. Ele começa a falar para Kraven que os rifles não fazem o estilo dele. O amigão da vizinhança tenta convencer Kraven que o caçador sempre quis derrotar o Aranha com as próprias mãos, mas então ele percebe que tinha algo diferente no olhar do caçador. Totalmente em choque, Peter percebe que aquele não era o Kraven que ele conhecia. O Homem-Aranha seguia se debatendo, tentando se livrar da rede, totalmente desesperado. Enquanto isso, Kraven apontava o rifle na direção dele com um olhar ameaçador. Peter Parker pensa: ontem foi Ned Leeds, hoje foi Joe Face, amanhã Tia May, Mary Jane? Antes que ele pudesse concluir o pensamento, Kraven dispara. Tudo fica preto e o Homem Misterioso conclui o serviço. A cova já estava pronta. Na mansão do Kraven, o caçador coloca o Homem-Aranha dentro de um caixão e começa a fazer um velório para ele no quintal. Peter Parker estava totalmente estirado, ainda com o traje de herói e com as mãos no peito. Kraven fecha o caixão e, junto com Capangas, começa a enterrar o herói na cova que o Homem Misterioso vinha cavando ao longo da história desse capítulo. Kraven começa a sentir uma
uma avalanche de emoções, um misto de euforia por ter concluído a missão mais importante da vida dele e um pouco de tristeza por não ter mais esse objetivo para motivá-lo. Enquanto termina de cobrir o caixão com terra, enterrando o rival no próprio quintal, Kraven chora e dá risada ao mesmo tempo. Assim termina o primeiro capítulo da última caçada de Kraven, com o velório e o enterro do Homem-Aranha. A primeira imagem do capítulo 2 é justamente da lápide do Homem-Aranha, feita pelo próprio Kraven, com os dizeres: "Aqui jaz o Homem-Aranha morto por Kraven o Caçador." Um rato passa por cima da cova. Kraven aparece com trajes pretos iguais aos que o Homem-Aranha estava usando antes de morrer, contemplando o túmulo do rival. Ele tira a máscara e começa a gargalhar. Uma mulher anda pelas ruas de Nova York tentando se proteger da chuva com um jornal. Ela vê um rato passando pela rua, se assusta e cai no chão na frente de um bueiro. De repente, uma mão com garras sai do bueiro, puxando a mulher pela perna para dentro do esgoto. Dentro do esgoto, a mulher fica apavorada enquanto diversos ratos observam ela atentamente. De repente, um vulto aparece. A mulher começa a berrar desesperada. Era o vilão Ratos, um homem-rato que habitava os esgotos de Nova York. Ratos antigamente era Edward Whelan, um geneticista que trabalhava para Arnim Zola e o Barão Zemo e acabou se transformando nessa criatura. Enquanto isso, Mary Jane estava deitada reclamando da ausência de Peter. Ela diz que imaginava que a vida de recém-casada seria diferente, que eles deviam estar tomando vinho perto da fogueira abraçados. Mas ao invés disso, Peter estava por aí salvando o mundo e combatendo o crime. O Peter tinha combinado com ela que a ajudaria a arrumar as coisas para a mudança, já que os dois iriam finalmente morar juntos. Peter estava horas atrasado. MJ começa a ter uma sensação estranha de que o Peter poderia ter morrido quando ela é surpreendida por um rato no apartamento. Mary Jane vai ficando aflita e tenta matar o rato enquanto continua com a sensação que Peter teria morrido. Quando ela finalmente consegue matar o animal, ela começa a chorar e sai correndo desesperada. Ao mesmo tempo, Kraven, vestido com o traje de Homem-Aranha, diz que matar o amigão da vizinhança não era o suficiente. Ele precisava virar o Homem-Aranha, precisava mostrar ao mundo que ele era melhor do que o rival. Agora, Kraven era o Homem-Aranha. Ele volta para casa, dizendo que agora enxergava pelo olhar do Aranha, vestia a pele da aranha e rastejava feito ele. Na mansão, Kraven tira a máscara e a camisa e fica novamente coberto por aranhas, dizendo que a metamorfose dele ainda não estava completa. Agora ele precisava se misturar com a aranha. Por um momento ele chega até a se perguntar o que estava fazendo, mas ele decide continuar o ritual sem questionar. Ele começa a tomar uma poção com o objetivo de deixar Kraven para trás e se tornar o Aranha por completo. Ele começa a sentir uma dor absurda, se preparando para atuar como o novo Homem-Aranha. Kraven começa a quebrar vidros e alucinar, imaginando que as aranhas todas daquele quarto se juntaram para formar uma mega aranha gigante. Ele estava completamente assustado e mais aranhas entravam no quarto pelos buracos dos vidros que ele tinha quebrado. Enquanto isso, o rato que apareceu no começo da história ainda caminhava sobre o túmulo do Homem-Aranha. No esgoto, Ratos estava se alimentando. A criatura tinha devorado aquela mulher. Ele odiava as pessoas e o mundo lá em cima. Ratos encontra um jornal e se assusta de repente. O que tinha assustado a criatura era uma foto do Homem-Aranha. Ele começa a se lembrar que o Homem-Aranha já tinha machucado ele no passado, junto com o Capitão América. Era por isso que ele se escondia ali. Ratos decide que não tinha medo de ninguém e que ia parar de se esconder nos esgotos. O objetivo dele era se vingar do Homem-Aranha e do Capitão América pelo que fizeram com ele no passado. No entanto, ao colocar a cara para fora do bueiro, o vilão se assusta com uma aranha e volta correndo pro esgoto. Os ratos começam a fazer barulho e Ratos fala para ficarem quietos, porque ele não queria que ninguém ouvisse o barulho. Ele não queria ser encontrado e machucado por ninguém. Ele pega um dos ratos e come para que ele parasse de fazer barulho. Então Ratos toma uma decisão. Ele subiria para a superfície no dia seguinte. Mary Jane vai às ruas procurar por Peter Parker. Ela fica se perguntando o que diabos estava fazendo, porque ela tinha saído na chuva à noite sozinha
sozinha atrás do marido. O que ela ia falar quando encontrasse ele, isso se encontrasse? Ela ia mandar o Homem-Aranha parar de lutar contra um vilão e voltar pra casa porque a esposa dele estava preocupada? Não era assim que funcionava. Nesse momento, dois homens assistiam MJ andando pela rua e começam a assediar ela verbalmente, mas ela manda os dois para aquele lugar. Kraven seguia alucinando por causa da poção que tomou, vendo uma aranha gigante composta por diversas aranhas que atacavam ele. A princípio ele fica com medo do monstro, mas depois resolve enfrentá-lo. O caçador batalha fervorosamente contra a aranha gigante da alucinação, enquanto Ratos no esgoto começa a ouvir alguém chamando por ele. Enquanto Kraven batalha com a aranha gigante, Ratos decide que vai sair do esgoto porque tinha algo importante para fazer na superfície. Kraven ainda estava apavorado e começava a ser encoberto pela aranha gigante. Ele decide então que para se tornar o Homem-Aranha ele precisava se entregar totalmente, se render ao monstro. Kraven é consumido pelas aranhas, dizendo que precisava absorver a essência delas. Ao mesmo tempo, Ratos começa a chamar pelo Homem-Aranha. MJ seguia caminhando pelas ruas e tentando ignorar os assediadores. Ela percebe que ignorar não adiantava e resolve fugir correndo. Os assediadores também decidem correr atrás dela. Um dos homens consegue alcançar Mary Jane e puxar ela pela manga da camisa. Enquanto isso, Ratos observava a cena pelo bueiro. Quando a Mary Jane é rendida pelos dois homens e começa a perder as esperanças, ela vê algo que a faz sorrir. Os homens olham para trás e encontram o Homem-Aranha chegando no local. O Homem-Aranha espanca os assediadores, mas ele começa a exagerar completamente na dose. Até a própria Mary Jane começa a gritar desesperadamente para que ele parasse. O Homem-Aranha foge do local, escalando um prédio e deixando os dois homens estatelados no chão. Mary Jane percebe na hora que aquele que vestia o traje do Homem-Aranha não era Peter Parker. Nesse momento, Ratos sai do esgoto e resolve seguir o suposto Homem-Aranha em busca de vingança. Ele também escala o prédio dizendo que estava faminto. Ao mesmo tempo, uma aranha começa a escalar a lápide do Homem-Aranha. Esse é o fim do segundo capítulo do arco. O capítulo 3 começa com Kraven vestido como Homem-Aranha, usando uma corda para se pendurar de ponta cabeça e observar algo por uma janela. Ele invade um armazém e começa a espancar alguns criminosos em um covil secreto. Kraven era claramente muito mais brutal que o Homem-Aranha verdadeiro. Ele agride os criminosos sem piedade e chega até a quebrar o pescoço de um deles. De repente, a polícia chega ao local. Kraven consegue escapar e um dos policiais lamenta. Um deles diz que o Homem-Aranha estava totalmente fora de controle nos últimos dias e que o Cabeça de Teia já tinha mandado uns 15 homens pro hospital em estado grave. Dessa vez, no entanto, o negócio foi mais sério. Um dos bandidos acabou morrendo. Kraven, no topo de um prédio, arranca a máscara e declama que tinha matado o Homem-Aranha, tomado o lugar dele e já tinha provado que era melhor do que o Cabeça de Teia em tudo. Ou, na verdade, quase tudo. Kraven diz que o teste final estava chegando. Uma mulher chama um táxi na rua em plena tempestade, mas o táxi passa reto. Ela diz que todo mundo na cidade estava apavorado porque o Homem-Aranha tinha ficado louco. Além disso, tinha um lunático nas ruas matando pessoas e devorando elas. Enquanto ela reclama, uma mão vem de um beco escuro e puxa ela para a escuridão. Ratos sai do beco dizendo que além de comida, aquela mulher também era uma isca. Ele queria atrair o Capitão América e o Homem-Aranha. Uma dupla de policiais avista o vilão. Eles acabam colidindo com Ratos, que avança e agride os dois. O Homem-Rato arremessa um dos policiais para fora do carro e diversos ratos encobrem o homem completamente. Ao mesmo tempo, a parceira dele acerta um tiro na costela do vilão, que fica furioso. A policial estava apavorada e tentando mandar Ratos fazer os ratos saírem de cima do parceiro dela. O vilão então vai com tudo pra cima da policial e desarma ela. Em seguida, em uma cena assustadoramente bizarra, quando ele chega perto da mulher que deu um tiro nele, ele segura ela e lambe o rosto dela. Ele achou a voz da mulher bonita, lembrou a voz da mãe dele.
dele. Por isso, ele decide não matar a mulher. Ele pensa no quanto amava a mãe dele e vai embora poupando a vida da policial. Cada vez mais aranhas começam a aparecer no túmulo do Homem-Aranha. Ao mesmo tempo, Mary Jane vai até a casa de Joe Robertson, editor do Clarim Diário, o jornal onde Peter Parker trabalhava como fotógrafo. Ela queria notícias do marido que estava sumido há semanas. Logo no começo da conversa, Mary Jane começa a se perguntar por que tinha ido até lá. Joe percebe que tinha algo estranho e pergunta se tinha acontecido algo com Peter. MJ não responde e vai embora, dizendo que tudo aquilo era um engano. Robertson percebeu que Mary Jane estava tremendo. Ele vê a capa do Clarim Diário dizendo que o Homem-Aranha tinha surtado e fica pensativo. A tempestade seguia intensa do lado de fora. Na mansão, Kraven acende um cigarro. Ele estava planejando fazer algo naquela noite. O caçador tinha um rato enjaulado e enfia uma faca dentro da jaula sorrindo. O objetivo de Kraven era acabar com o Ratos, a quem os jornais chamavam de assassino canibal. Enquanto isso, Ratos estava apavorado nos esgotos, pressentindo que algo terrível estava prestes a acontecer. Kraven diz que só assim, derrotando esse monstro, o destino dele estaria 100% cumprido. Ainda faltava uma presa para ele caçar. O caçador se pergunta se o Ratos estava ouvindo o chamado dele. Kraven abre a janela e se prepara para a batalha final. Ele arremessa a jaula com o ratinho pela janela e diz que tinha a intenção de abençoar Ratos com dor, sangue e tristeza. Ratos não deveria temer ele, mas sim amá-lo. Ele ia fazer tudo aquilo naquela noite. Nesse momento, o túmulo do Homem-Aranha estava totalmente infestado com aranhas. Pouco tempo depois, Ratos estava dormindo no esgoto. Ele teve um pesadelo no qual alguém estava chamando por ele, caçando ele, mas ele acorda dizendo que estava em casa e que ali ele estaria seguro. No entanto, alguém se aproxima lentamente. Era Kraven mais uma vez vestido como Homem-Aranha, caminhando pelo esgoto. Ratos se levanta apavorado. A criatura percebe que o caçador estava chegando, que aquilo era real e não um sonho. Quando os dois ficam frente a frente, Kraven provoca, lembrando que o Homem-Aranha tinha derrotado Ratos no passado. A criatura então responde que o último encontro entre ele e o Homem-Aranha não tinha sido justo e que ele só foi derrotado porque o Aranha teve a ajuda do Capitão América. Ratos começa a ficar extremamente irritado. A batalha entre os dois começa. Kraven fala que sozinho o Homem-Aranha jamais conseguiria derrotar o Ratos e que contar com a ajuda do Capitão América tinha sido trapaça. O caçador admira a criatura enquanto batalha e fica empolgado com a perspectiva de poder caçar o monstro. Os dois lutam sem poupar esforços. Ratos arremessa o Kraven contra a parede. O caçador revida com 2 chutes que derrubam a criatura. Ratos morde o pé de Kraven, que devolve usando uma barra de ferro para atingir a cabeça do monstro. Enquanto os dois seguiam batalhando intensamente, Kraven continuava dizendo que o Homem-Aranha jamais derrotaria Ratos sozinho, nunca. Mas ele também diz que era superior ao Homem-Aranha. Kraven acerta um soco poderoso na cara do monstro e em seguida começa a afogar ele na água suja do esgoto. A batalha se encerra com Kraven saindo vencedor e Ratos desmaiado. Kraven estava com o traje totalmente rasgado e celebrando a vitória sobre um inimigo que o Homem-Aranha nunca conseguiu derrotar sozinho. Ao mesmo tempo, um mar de aranhas cobria o túmulo do Homem-Aranha e a terra começa a se mexer. Um morrinho de terra começa a aparecer no local. Nas ruas de Nova York, no meio da tempestade, Kraven sai do esgoto carregando Ratos como um troféu, orgulhoso da caçada da noite. Nesse mesmo momento, a história revela que Peter Parker não tinha morrido, mas tinha passado semanas enterrado vivo em coma. A mão de Peter sai pela terra do túmulo dele com diversas aranhas rodeando o local. Então ele chama por Mary Jane. Assim termina o 3º capítulo da última caçada de Kraven. O 4º capítulo desse arco é chamado de Ressurreição e começa com o Homem-Aranha no meio do nada lutando pela
sobrevivência. Era um lugar todo branco, quente, quieto e pacífico. Nesse vácuo onde ele estava, Peter encontra Ned Leeds. Como Ned estava morto, ele começa a achar que estava morto também. Ele não conseguia se lembrar de quem era, mas gostava daquele lugar. Peter começa a recuperar as memórias, mas ele parecia estar conformado com a situação e diz que quer ficar ali naquele espaço. A imagem de Ned Leeds começa a se decompor e Peter Parker segue dizendo que só queria ficar ali em paz, quieto. Enquanto isso, os olhos da máscara do Homem-Aranha chamam por ele. Aí ele começa a se lembrar de Mary Jane. O lugar de repente começa a ficar escuro. Uma aranha aparece por ali e Peter começa a se lembrar que ele era o Homem-Aranha. Ele se lembra das pessoas que ele amava que acabaram morrendo, como Tio Ben e Gwen Stacy. Parker começa a delirar e vê umas sombras atacando uma aranha. Ele começa a se lembrar que era o Homem-Aranha, mas também era Peter Parker. Quando as sombras matam a aranha, ele sai de dentro do inseto. A aranha representava o caixão dele. Finalmente ele estava livre. Eles podiam ter matado a máscara, mas não tinham matado o homem. Parker diz que sombras não podiam parar ele, não podiam manter ele naquele lugar. O chamado que Peter estava ouvindo era do próprio Kraven, vestindo a máscara do Homem-Aranha. Peter começa a se arrastar tentando sair. Ele percebe que Kraven sempre entendeu ele errado. O vilão achava que o Homem-Aranha era mágico, louco, uma criatura maior do que a vida. Mas não, o Homem-Aranha era só um cara, um homem normal, Peter Parker. Essa era a fraqueza dele e também a fonte da força dele. Ele fala pra Mary Jane que estava a caminho, que ia voltar e que amava ela. Peter se lembra de Kraven apontando o rifle pra ele. Ele diz que não existe aranha, só Peter Parker. Ele chama por Mary Jane, pede a ajuda dela. Enquanto isso, ele continua tendo visões do Kraven, dizendo que matou o Homem-Aranha e que o mataria de novo e de novo quantas vezes precisasse. Peter grita mais uma vez dizendo que ama Mary Jane Watson. Finalmente o Homem-Aranha consegue sair do túmulo, cavar o caminho até a superfície. Peter se apoia na lápide, recuperando as forças. Ele sai cambaleando do local onde estava enterrado, ainda muito fraco, e entra na mansão de Kraven. Dentro da mansão ele encontra alguns jornais e começa a entender o que aconteceu. Ele descobre que os jornais estavam dizendo que o Homem-Aranha tinha ficado insano. Além disso, ele também percebe que passou 2 semanas enterrado vivo, o que deixa Peter absolutamente furioso. Kraven sente que o Homem-Aranha finalmente tinha escapado. O Cabeça de Teia estava completamente enfurecido. Ele começa a se perguntar com o que Kraven tinha atirado nele. Com certeza não eram balas normais. Talvez fosse uma daquelas poções selvagens que o Kraven fazia. Parker estava cego de raiva por ter passado 2 semanas enterrado vivo, enquanto Kraven usava os trajes dele por aí. Enquanto o Homem-Aranha destruía os troféus de caça de Kraven, os animais empalhados que ele guardava, 2 homens aparecem para conferir se era ele mesmo. Um dos capangas de Kraven achava que os 2 deveriam fugir, mas o outro diz que não era necessário, porque o Homem-Aranha parecia estar muito fraco. Peter então avança irritado e pergunta para os 2 homens onde Kraven estava. Os capangas de Kraven ficam aterrorizados com o Homem-Aranha. Peter percebe que os 2 estavam apavorados e uma pequena parte dele realmente queria descontar a raiva nos 2, mas ele sabia que não valia a pena. Ele decide que ia encontrar o caçador sozinho e parte na direção de Kraven. Ele diz que iria derrotá-lo e que dessa vez não seria como aranha, mas como homem. Peter pula pela janela da mansão, deixando os capangas de Kraven para trás. Eles então fazem uma ligação. Enquanto isso, Kraven estava aguardando ansioso e sabia que o Homem-Aranha estava a caminho. Ao mesmo tempo, Ratos, que tinha sido capturado pelo caçador, aparece preso em uma jaula. Toda vez que ele tocava nas grades, ele era eletrocutado. Mary Jane estava no próprio apartamento chorando sem entender o que estava acontecendo. Peter Parker fica imaginando o que ela teria passado nessas 2 semanas. Conhecendo MJ, ele sabia que ela provavelmente teria ido para a rua para procurá-lo e torcia para que ela não tivesse encontrado o Kraven.
Craven. Peter sofre por ter perdido 2 semanas ao lado dela, 2 semanas que foram roubadas deles. Ele descobre que amava Mary Jane muito mais do que ele já tinha imaginado. Nesse momento, Peter chega no apartamento de MJ. Ele entra pela janela e ela se assusta. Então ele tira a máscara e Mary Jane se emociona ao ver que aquele era mesmo Peter Parker. Depois dos dois terem passado 2 semanas separados, os dois se beijam e se deitam enquanto uma aranha desce pela janela. Um tempo depois, Peter acorda e pergunta por Mary Jane. Ela estava no banheiro. Ele queria ir atrás de Craven, mas MJ diz que não ia permitir de jeito nenhum. Peter mal conseguia falar, ele estava muito fraco ainda, e os dois tinham passado por uma experiência traumática. Então ela diz que não ia deixar ele sair de perto dela. Peter responde que não queria ir, que queria ficar com ela onde era seguro, mas Craven estava solto e tinha matado pessoas usando os trajes do Homem-Aranha. Apesar de não querer ir, era necessário. Craven precisava ser parado de qualquer maneira. Ela seguia tentando explicar que ele não deveria ir, principalmente depois do que passou nas últimas semanas, mas o Homem-Aranha abre a janela e se prepara para a batalha. Mesmo com todos os argumentos da MJ, Peter se despede da esposa e parte em direção ao caçador. Quando Peter vai chegando perto do local onde Craven estava, o sentido aranha começa a disparar feito louco. Peter se apoia na parede do lado de fora do prédio e olha pela janela. O Homem-Aranha entra no local, desce pendurado no teto e encara Craven. O caçador estava com um sorriso enorme no rosto, ansioso por aquele momento. De repente, Craven fica com as feições extremamente sérias, percebendo que o Homem-Aranha chegou. Esse é o fim do 4º capítulo. No começo do penúltimo capítulo, do lado de fora da mansão, uma tempestade intensa caía enquanto uma aranha e um rato se aproximavam um do outro. Enquanto isso, Ratos aparece preso naquela jaula cujas grades eram eletrificadas. Ele estava desesperado, tentando escapar, mas tomava um baita choque sempre que tocava nas grades que o prendiam. A história segue do momento que encerrou o capítulo 4. Homem-Aranha e Craven se encaram, enquanto o caçador percebe que o cabeça de teia não era o que ele sempre tinha imaginado. Ele era apenas um homem. O Homem-Aranha parte para cima de Craven furioso, dizendo que dessa vez ele tinha ido longe demais. Craven roubou 2 semanas da vida dele. Ele era um animal. Enquanto o Aranha espancava Craven, o caçador sorri. Ele estava orgulhoso porque tinha finalmente derrotado o homem que sempre ganhou dele. Craven deixa o Homem-Aranha bater nele. O cabeça de teia diz que vai machucar Craven, que vai fazê-lo sofrer. Mas o caçador responde que o Aranha podia bater nele o quanto quisesse, que ele não ia revidar, porque não existia nenhum motivo para lutar. Ele finalmente tinha ganhado. O Homem-Aranha solta ele e então o caçador começa a explicar. Craven diz que tinha matado o Homem-Aranha e tomado o lugar dele. Peter responde que Craven não matou ele, que o caçador tinha drogado ele para ficar em um estado que simulava a morte. Craven fala que se quisesse matar o Homem-Aranha, ele teria feito isso com a mesma facilidade, mas o vilão tinha poupado a vida dele intencionalmente, justamente para que ele soubesse que Craven, o caçador, tinha matado o Homem-Aranha. Ele completa dizendo que ao fazer isso e vestir o traje do Aranha, ele provou de todas as maneiras que era superior. Craven tinha algo para mostrar pro Homem-Aranha. Ele veste a roupa clássica dele ao invés dos trajes do Homem-Aranha e fala pro cabeça de teia segui-lo. O Homem-Aranha achava que era uma armadilha, mas Craven fala que ele tem o sentido aranha para prever possíveis ameaças e que ele sabia que não tinha armadilha nenhuma ali. Então, mesmo hesitante, o Homem-Aranha decide seguir o caçador. Os dois chegam no local onde Ratos estava preso. O caçador percebe que sentia paz e felicidade pela primeira vez na longa vida dele. Craven diz pro Aranha que Ratos era a combinação perfeita de homem e animal, uma fera atormentada e linda. O caçador conta pro Homem-Aranha que derrotou e capturou Ratos. Ele fala que aquela criatura era importante pros planos dele. Craven continua dizendo que o Homem-Aranha jamais
conseguiu derrotar Ratos sozinho e que mesmo com a ajuda do Capitão América, os dois quase saíram derrotados. No entanto, o Caçador sozinho tinha derrotado e capturado a fera. Assim, ele se provava superior aos heróis. Kraven joga uma tocha acesa dentro da jaula de Ratos, que fica desesperado implorando pro Caçador não machucá-lo mais. Ratos, que já estava apavorado com o fogo, vê o Homem-Aranha e se desespera mais ainda. Ele implora novamente para pararem de machucá-lo e tenta escapar da jaula, mais uma vez tomando um choque violento. O Homem-Aranha fica furioso com Kraven e parte para cima do Caçador. Ele diz que a paciência dele tinha se esgotado e que Kraven não podia virar a vida dele de ponta cabeças e simplesmente passar impune. Kraven escapa das mãos do Homem-Aranha e comemora a vitória montado em um elefante empalhado da sala de troféus. O Homem-Aranha manda Kraven calar a boca e derruba o elefante e o Caçador no chão. Kraven diz que o Homem-Aranha estava assustado porque não tinha mais poder sobre ele e que isso, além de assustar o Homem-Aranha, o deixava triste também. O Caçador continua dizendo que por algum motivo até ele próprio tinha ficado triste por não ser mais inferior ao Homem-Aranha. Ele tinha perdido o propósito na vida. Kraven então acaricia o rosto do Homem-Aranha, que rapidamente tira a mão dele de perto. O Caçador pergunta pro Aranha por que ele se esquivava. Kraven percebe que o carinho dele deixava o Homem-Aranha envergonhado e incomodado, mas o jogo ainda não tinha acabado. Kraven liberta Ratos da jaula. O Homem-Aranha diz que sabia que aquilo era parte de um plano do Kraven, mas ele não iria lutar contra Ratos. O Caçador então começa a falar para Ratos que o Homem-Aranha tinha humilhado e machucado ele. Era a hora de se vingar, de machucar o Homem-Aranha de volta. Ratos acaba caindo na manipulação de Kraven e avança para cima do Aranha com fúria. Ratos ataca o Homem-Aranha, que diz que não vai revidar. O amigão da vizinhança fica só esquivando enquanto tentava convencer Ratos de que ele estava sendo manipulado pelo Kraven. O Homem-Aranha também explica que quem tinha machucado Ratos foi o próprio Kraven, fantasiado com um traje igual ao dele. Ratos não acredita nas palavras do Aranha e chama ele de mentiroso. A criatura continua atacando cegamente até acertar um golpe poderoso com as garras no peito do herói. Enquanto isso, Kraven assiste orgulhoso. Ele acreditava que a honra finalmente tinha sido restaurada. Quando o Homem-Aranha é atingido, ele decide revidar. Já que Ratos não queria acreditar nele, ele não ia ficar parado esperando os golpes. O Homem-Aranha começa a bater no Ratos enquanto conta que Kraven atirou nele e deixou ele enterrado vivo por 2 semanas. Ele diz que a criatura não tinha ideia do que era passar por isso. O Homem-Aranha estava furioso. Enquanto isso, Kraven diz que todo esse jogo foi cansativo demais e que ele estava começando a se sentir velho e exausto. Ao mesmo tempo, um rato e uma aranha começam a brigar do lado de fora. Ratos ataca o Homem-Aranha por trás, enquanto o ratinho devora a aranha do lado de fora da mansão. Do lado de dentro, Ratos espanca o amigão da vizinhança sem poupar forças. Ratos diz que vai devorar o Homem-Aranha vivo, e ele estava prestes a fazer isso quando toma uma chicotada violenta de Kraven, seguida por uma facada na mão. O Caçador diz para Ratos parar, porque já tinha provado o ponto dele. O trabalho da criatura estava concluído. Ratos acaba fugindo, mas o Homem-Aranha fala para Kraven que não podia deixar ele escapar. Enquanto Ratos fugia, Kraven decide ajudar o Homem-Aranha. Peter diz que Ratos já matou muita gente e que vai matar de novo, mas Kraven não se importava com isso. O Caçador carrega o Homem-Aranha enquanto percebe naquele momento, pela primeira vez na vida, que o Homem-Aranha era de fato uma pessoa boa. Ele nunca tinha percebido isso até aquele momento. Peter não estava entendendo nada. Kraven fala pro Homem-Aranha que ele estava livre para partir e Peter segue confuso. Então Kraven faz uma promessa pro Homem-Aranha: o Caçador nunca mais vai caçar a partir daquela noite. Ele fala pro Cabeça de Teia ir atrás do Ratos e seguir a
consciência dele. O Homem-Aranha parte, mas diz que vai voltar. Kraven não duvidava que o Homem-Aranha voltaria. Ele observa enquanto o Homem-Aranha deixa a mansão em busca de ratos. Refletindo, Kraven chega à conclusão que todo mundo tem uma aranha, um predador. Talvez ele tenha sido a aranha do Homem-Aranha, tanto quanto o Homem-Aranha foi a aranha dele. Ele termina a reflexão com as palavras: todo homem, toda mulher, toda nação, toda era tem uma aranha. Você sempre foi a minha. Que fardo, que honra a Deus. Kraven, ainda na mansão, percebe que pela primeira vez na vida ele estava se sentindo feliz. Ele coloca o rifle que usou para atirar no Homem-Aranha dentro de um caixão e admira uma foto de família com os pais dele. No começo dessa saga, ele disse que ia morrer em breve, mas ainda não era a hora. Dessa vez, ele fala que encontrou paz, calma e um final feliz, e conclui dizendo a palavra agora. Ele pega o rifle, deita no caixão que estava dentro da mansão dele, coloca o cano da arma na boca e tira a própria vida. O sangue de Kraven espirra na foto de família. Esse capítulo termina com uma imagem do sangue escorrendo por sobre a imagem de Kraven o Caçador, quando ainda era criança, sorridente. E vamos pro último capítulo desse arco fantástico. O capítulo de encerramento se inicia com o Homem-Aranha nos esgotos de Nova York indo atrás do Ratos. E enquanto atravessava os esgotos, ele sofre se lembrando do caixão onde ficou enterrado por 2 semanas. Peter Parker diz que não queria estar ali. Tudo o que ele queria era estar com Mary Jane em casa, onde era quente e seguro. Ele estava totalmente apavorado, traumatizado. Mas ele também diz que não podia deixar o medo tomar conta dele. Homem-Aranha segue atravessando os esgotos e continua sendo atormentado pelas visões de quando foi enterrado vivo. A sensação que ele tinha naquele esgoto era extremamente semelhante ao que sentiu quando estava no caixão debaixo da terra. Ele tenta desesperadamente se convencer de que o pior já tinha passado. Ao mesmo tempo, o homem misterioso do primeiro capítulo aparece cavando novamente. O Homem-Aranha sai do cano do esgoto e é recebido por um rato que acaba mordendo ele. Ele não queria estar ali, mas precisava. Ele não podia deixar o Ratos escapar. Peter joga o ratinho para longe e diversos outros ratos aparecem, encurralando ele na parede ao lado do encanamento. Ele diz que não queria encontrar o Ratos tão cedo, que ainda precisava de um tempinho para descansar e que naquela situação os ratos iam mandar ele de novo pro caixão. O Homem-Aranha fica se perguntando como os ratos estavam atacando ele. Ele não sabia se era o Ratos que estava controlando os animais, mas Peter já tinha lido arquivos sobre o Ratos. Ele sabia que ele era só um homem comum, até que o Barão Zemo fez experimentos com ele, transformando ele naquela criatura. O Homem-Aranha diz que estava apavorado, mas que não tinha nada de errado em sentir medo. A única coisa que importava era concluir a missão, fazer o que é certo. Ao mesmo tempo, 2 policiais vão até os aposentos de Kraven e examinam o local. Eles tinham recebido uma ligação anônima de alguém que contou que aquele era o esconderijo de Kraven. O detetive Carson encontra uma confissão por escrito do caçador, contando tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas. Kraven até colocou fotos dele enterrando o Homem-Aranha e vestindo o traje. Era uma confissão completa. Voltamos pro esgoto, onde o Homem-Aranha procurava por ratos. Ele queria fugir, mas sabia que não podia. Infelizmente, pro amigão da vizinhança, Ratos estava atrás dele e pegou ele de surpresa. A batalha se inicia, mas Ratos leva vantagem no começo por ter surpreendido o herói. Mesmo com o sentido aranha disparando, Peter não teve tempo de desviar do ataque. Ratos começa a afogar o Homem-Aranha na água suja do esgoto, dizendo que o herói não devia ter seguido ele. Ele devia ter deixado Ratos quieto na dele. O Homem-Aranha começa a sentir de novo como se estivesse sendo enterrado mais uma vez. Peter fica repetindo para ele mesmo a frase "eu não estou morto", tentando se convencer de que ainda não era hora de morrer. O Homem-Aranha continua tentando se desvencilhar
desvencilhar do Ratos, mas o vilão segue agarrando ele e jogando para debaixo d'água. Toda vez que Peter escapa rapidamente e consegue pegar um pouco de ar, a criatura joga ele para baixo e começa a afogar ele de novo. Então o Homem-Aranha consegue escapar por um momento e usa a parede para se alavancar e empurrar Ratos pro fundo do esgoto, virando o jogo. O Homem Misterioso aparece cavando novamente. Ratos perde o Homem-Aranha de vista e começa a falar que não ia deixar o Cabeça de Teia machucá-lo de novo. Ele diz que ia encontrar o Homem-Aranha, ele não tinha como se esconder ali. A criatura estava apavorada, dizendo que todo mundo machucava ele o tempo todo e que ele não tinha culpa de sentir fome. Apesar de não ver onde o Aranha estava, Ratos começa a sentir que o herói estava por perto e que ia machucá-lo mais uma vez. O Ratos começa a falar que o Homem-Aranha era um sujeito mau e que quase tinha matado ele da última vez. Ele tinha muito medo que o Aranha matasse ele. O Homem-Aranha aparece e usa as teias para prender Ratos na parede. Peter explica de novo que não ia matar Ratos. Quem atacou a criatura da outra vez não foi ele, foi Kraven. Ratos ameaça chamar os roedores de novo para atacarem o Aranha, mas ele dá um soco no vilão. Peter, irritado, fala que se ele chamasse os ratos, aí sim ele iria matá-lo. O Homem-Aranha fica se perguntando por que tinha feito aquilo, ele não queria machucar Ratos. Peter percebe que foi algo instintivo porque ele estava com medo. O Homem-Aranha diz para Ratos que não quer machucá-lo. Ele sabia que no fundo ainda havia um homem ali e que ele não tinha pedido para se tornar aquela criatura. Era tudo culpa do Barão Zemo, que fez experimentos que deixaram aquele homem assim. O Homem-Aranha diz que quer ajudar a acabar com essa situação e encontrar o homem por trás da criatura. Ele fala que queria levá-lo para fora da escuridão, mas como Ratos não queria sair da escuridão, isso deixa ele irritado. Ratos consegue se livrar das teias e ataca o Homem-Aranha novamente, dizendo que a luz era quente e terrível. Peter Parker começa a pensar de novo que não queria estar ali. Ele queria estar em casa com a mulher dele. Ele começa a correr e Ratos percebe que o Aranha estava fugindo. Então isso significava que ele estava com medo. Com isso, o vilão perde o medo e resolve atacar. O Homem-Aranha foge para a superfície, saindo por um bueiro, e o Ratos hesita por um instante. Mas, confiante de que estava em vantagem, a criatura se pergunta se deveria segui-lo. Ele decide seguir o amigão da vizinhança e acaba saindo por um bueiro no meio de Nova York, em uma rua movimentada e durante o dia. Ele começa a sofrer por conta do barulho, do movimento e do sol. Ratos quase é atropelado por um caminhão e o Homem-Aranha aproveita o momento para capturar a criatura. Ele envolve Ratos em uma camada de teias quando policiais chegam, percebendo que aquela criatura era o canibal que estava aterrorizando a cidade. Ratos implora para tirarem ele da luz. Peter então diz que ia chamar um amigo, um cientista chamado Reed Richards, o próprio Senhor Fantástico, para ajudar a reverter essa situação e transformar Ratos em um homem novamente. Ratos se debatia e dizia que não queria a ajuda do Homem-Aranha, mas Peter diz que ia ajudar de toda forma, Ratos querendo ou não. O Homem-Aranha sai da cena do crime e ouve os policiais se perguntarem como ele tinha forças para continuar salvando a população de Nova York e ajudando a polícia depois de tudo o que Kraven tinha feito com ele. Peter se pergunta como os policiais sabiam sobre o que Kraven tinha feito. Perto dali, em uma banca de jornais, a confissão de Kraven aparece, impressa em um exemplar do Clarim Diário, mas o Homem-Aranha não tinha visto o jornal ainda. O amigão da vizinhança diz que ia descobrir como eles sabiam na hora que chegasse no covil de Kraven. Ele também acreditava que o caçador não estaria lá quando ele chegasse. De alguma forma, o Homem-Aranha acreditava no que Kraven tinha falado para ele, que Kraven nunca mais voltaria a caçar. Ele chega no apartamento de Mary Jane e os dois se abraçam. MJ demonstra um alívio tremendo ao ver que Peter estava a salvo e em casa. O pesadelo tinha terminado. Ambos ficam extremamente contentes por finalmente estarem juntos em casa. Ao mesmo tempo, acontecia o enterro de Kraven, o caçador. O Homem Misterioso e os capangas de Kraven
Craven levam o caixão até a segunda cova que tinha sido cavada. Craven acaba sendo enterrado exatamente ao lado do túmulo onde Peter Parker tinha sido enterrado vivo por 2 semanas. Na lápide dele estavam escritas as palavras Sergei Kravinov, Craven o Caçador, morreu com honra. O Homem Misterioso começa a jogar terra sobre o caixão de Craven. Em cima do caixão, um rato e uma aranha brigavam. Ao cobrirem o caixão do caçador com terra, o rato e a aranha acabam sendo enterrados junto com Craven, e assim se encerra a maravilhosa saga chamada A Última Caçada de Craven. E se você curtiu essa história, você provavelmente também vai gostar da saga original do Aranhaverso, outro dos grandes clássicos do Homem-Aranha nas HQs, e outra história bem pesada e sombria. Se você quiser conhecer a história completa do Aranhaverso em detalhes, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo agora na tela e conferir. Valeu, um grande beijo e até a próxima!